porque ele sabia que ia surgir muitos deuses na terra, para confundir a cabeça do povo, para confundir a cabeça da nação, e viesse esquecer o dono da vida, o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Salomão, ele fez aliança, e essas alianças a qual ele fez, ele trouxe essas mulheres para dentro do seu reinado, e essas próprias mulheres fez que ele pecasse diante do Criador dos céus e da terra, porque elas o adoravam a outros deuses, e aí ele viu a besteira a qual ele tinha feito, porque se ele tivesse o temor de Deus, ele falava: aí não, minha amiga, porque o meu Deus a quem eu sirvo, ele não me aceita. Diz aqui a palavra de Deus: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são rede de laço e cujas mãos são atadura. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Você vê, irmão? Achou uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher. Mas não se preocupa não, igreja, irmãs, porque diz a palavra de Deus também que a mulher sábia, ela edifica a casa, porém a tola ela destrói. Aqui ela encontrou mulheres tolas que fez ele perder a visão, a unção de Deus. Ele não tinha mais o brilho de falar com Deus, porque Deus o falava com Salomão quando ele não tinha esse conhecimento. E Deus também, irmão, veja bem, não é toda hora, todo instante que Deus fala, que ele vem e te revela. Não. Diz a palavra de Deus em Crônica, quando Deus apareceu a Salomão: pede o que queres, e diz a Bíblia, depois ele veio novamente e falou com Salomão. Agora tem muitos aí, profetas, que Deus está falando, e isso é que Deus não fala. Aí confunde a cabeça da pessoa, a pessoa não se achega a Deus, não tem uma intimidade com Deus, ela está sendo enganada. Mas Deus me prometeu isso. Se Deus prometeu, ele cumpre, irmão. Porque Deus disse aqui para Salomão: não houve pessoas mais ricas antes de ti, nem depois de ti haverá. Pode ter um bilionário, um trilionário na terra, mas mais rico do que Salomão, ele não chegou nem um terço. Por quê? Porque foi promessa de Deus. E quando Deus fala, ele cumpre. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Ele cumpre com a sua palavra. Não deixa se iludir com palavra de pessoas que diz que Deus está te revelando, Deus está falando isso, e isso sendo que Deus não falou, irmão. Porque quando Deus fala, ele tem que cumprir. Não é por você, é pela sua palavra. Ele honra a sua palavra. Deus está me revelando aqui, pastor Euclides, o senhor com a chave de um carro zerinho. Aí o irmão morre, e cadê a chave do carro? Talvez ele vai só com a chave do carro, ficou. E aí? Deus não é Deus de mentira não, irmão. Deus, ele cumpre o que ele falou e fala. Quando lá Salomão, ele perdeu o temor de Deus, e ele foi e buscou essas alianças que deixou ele numa situação difícil aos olhos de Deus. Aí ele viu o erro que ele fez. Aí ele fala aqui, e esse aqui é o livro dele mesmo, que ele fez em Eclesiastes. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Irmão, já imaginou, irmão? Uma coisa mais amarga do que a morte é você perder a salvação em Cristo Jesus, irmão. Sim ou não? Porque se eu partir dessa terra sem a salvação em Cristo, é mais amargo do que a morte. Acabou.
Não tem mais chance.